Amigo internauta, pedindo licença, estamos chegando aí no seu lar. Na frente da sua televisão, evidentemente, você está tentando apreciar o tipo de proposta que nós vamos apresentar. Noeli Danchan e eu, Éder Fávaro, evidentemente, representando a ADS, Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, vamos tentar pegar uma tese do temário espírita para poder diluir, simplificar para que você possa entender. É evidente que as dúvidas vão permanecer. E é bom quando o programa sempre deixa um gosto de quero mais. Quando a gente deixa a ideia de que não se para de estudar quando a gente quer aprender. E o conhecimento, evidentemente, só se faz sabedoria na medida que a gente aplica o conhecimento que a gente tem. Noeli, tudo bem? Tudo bem, seu Éder. Obrigado por estar aqui mais uma vez no espaço interativo, participando dessas jornadas de esclarecimento. É muito prazeroso para mim estar aqui com todos vocês. Falando em jornada, estamos na época hoje do programa do falecimento do Spock, aquele extraordinário artista que andava pela interplaça aí no universo, trazendo uma concepção já avançada a respeito de vida em outros planetas. E nós vamos falar exatamente disso hoje. Interessante, foi coincidência, eu estou me aproveitando apenas desse momento que a notícia o fato dele ter partido para a espiritualidade e nos aproveitamos inclusive disso que ele deixou aqui em termos de consciência, da possibilidade, evidentemente, da vida se desdobrar no sentido inteligente além do nosso planeta Terra. Que bom que essa palavra jornada nos deu essa oportunidade de estarmos aqui falando a respeito dessas possibilidades, dessas inovações, dessas propostas e que o Espiritismo, de uma maneira geral, pela orientação dos grandes espíritos que nos orientam, nos trouxeram há mais de 150 anos, né? E que agora nós começamos a estudar mais a fundo. Não é verdade, seu Éder? Se a gente entender a temática que nós vamos desenvolver na pluralidade dos mundos habitados, bonita inclusive essa expressão, né? Habitabilidade ou pluralidade nos mundos habitados. Possibilidade de vida em outros planetas. Tipo de vida, o jeito que é fisicamente, é um problema que nem deve nos preocupar por enquanto. Nós entender que é possível que logo mais a gente esteja constatando até efetivamente, cientificamente, a existência dessa realidade, né? Mas é verdade, né? Com essa imensidão de planetas, cósmica que existe por aí, seria muita pretensão nossa acreditar que só o planeta que nós habitamos poderia ser preenchido com essas vidas, conforme nós dissemos, né? Mas muitas vezes as pessoas falam, mas já fomos à Lua, já fomos aonde, e não encontramos nada, né? Mas logicamente que não seria uma vida igual à nossa aqui do planeta Terra, porque cada planeta tem a vida que lhe compete, de acordo com o material que lá existe, né? Aqui na Terra temos essa constituição, porque é o material que existe aqui, deste orbe Terra, desse planeta Terra. Nos outras constituições se farão. Agora, a doutrina espírita traz um referencial muito importante na análise do problema, quando ela procura explicar de maneira objetiva e prática do que significa a variedade desses planetas no universo, que são solitários, mas são solidários, porque ele está dentro de uma obra, evidentemente, que possibilita o espírito cidadão do cosmos, ainda só se sente cidadão do mundo, mas candidato a ser cidadão do cosmos. Como referencial para entender verdadeiramente qual é o objetivo da doutrina espírita. Dizer que nós somos imortais e a vida vai continuar. Por enquanto vai ser só concepção a respeito de existir ou não. Mas sendo realidade, nós vamos encontrar essa realidade quando a gente passar para o lado de lá, não?
Com certeza, e isso se faz ao longo do tempo. E como o senhor disse, essa proposta de planetas solitários, enquanto no seu desenvolvimento ali individual, mas solidários em toda essa jornada cósmica, de que todos participam e interagem e se entrelaçam nessa continuidade de vida, conforme o senhor está mencionando. E é muito interessante que o estudo, através do livro dos Espíritos, né, nos traz essa concepção desses mundos, a diferenciação desses mundos, né? E ainda, o tanto que dá para a gente entender, por enquanto, eles classificam em 5. Exatamente. Mas pode ser que existam muito mais tipos de planetas possivelmente habitados, mas que nesse momento só podemos entender essas 5. Didaticamente, ele Isso. procurou dar uma referência a respeito dos planetas primitivos, Isso. onde ainda o espírito está em fase até embrionária em termos de conquista do livre-arbítrio. Depois, expiação e provas, categoria do nosso planeta. Segundo, o conhecimento espírita, regeneração. A etapa seguinte, em termos de evolução de uma humanidade, nós estamos falando da evolução da humanidade, sim, evidentemente. Depois, aí a coisa vai avançando. Mas aí a gente já começa a entender que nós estamos sendo candidatos a esses futuros mundos que nós ainda não conhecemos, mas que já existem. São os ditosos e felizes. E aquele que é mais amplo, chamado por alguns ocultistas como o mundo crístico, a esfera crística, os celestes ou divinos. Exatamente. E essa classificação é bem didática e é bem clara, enquanto nós tentamos entender essa evolução cósmica. Esses primitivos são os mundos habitados pelos espíritos mais simples. Os simples ignorantes que ainda são criados para poder avançar nessa proposta de evolução que nós temos, evolução cósmica. Então, esses simples são os planetas mais difíceis, mais duros, mais agressivos, vamos dizer assim, né? Porque são muito difíceis. Mas nós já passamos por isso. Imagina, exatamente. Esse mundo nós temos uma ideia de como ele realmente é. E de como esse nosso mundo já foi. Exatamente. Um mundo que esteve numa fase primitiva. Está agora dando um salto de qualidade em relação a um mundo diferente, né? Sim. E esse mundo primitivo é o começo de todos os mundos que estão nesse processo evolutivo, nessa evolução, né? E a Terra passou por isso. Ela também foi criada para agregar espíritos ainda em fase embrionária, como o senhor disse, evoluindo para e passo. E isso não foi assim, 50 anos, 100 anos, 200 anos, não, foram milhões de anos, né? E nós estamos ainda nesse processo. E nós estamos nesse segundo estágio, que é o de provas e expiações e provas. E aí, o que significa isso? Passamos daquele processo primeiro, daquela situação mais dura, mais rude, mais agressiva, e estamos melhorando um pouquinho. Mas ainda sofremos a ação das intempéries e tentamos nos ajustar enquanto sociedade, enquanto homens a caminho dessa evolução e dessa busca de melhoria. E é o que nós vemos hoje no planeta, não, seu Éder? Prevalece hoje no planeta o mal em relação ao bem, figuradamente falando. Sim. Mas é o processo adequado para que, paulatinamente, o bem se sobreponha ao mal. Porque o mal é passageiro, ele é transitório. Ele desaparece no processo evolutivo, no processo do tempo. O bem não é permanente. E ele permanece. Então, os espíritos que vão se aproveitando melhor dessa extraordinária oficina que é a Terra, né? Esse latifúndio que Deus nos ofereceu para a gente viver aqui, nós vamos, evidentemente, conquistando paulatinamente o direito até de tê-lo mais aperfeiçoado no futuro e, futuramente, lançarmos
em função do mérito que a gente tem, para planetas mais avançados. Em consideração a tudo isso que nós falamos, é bem evidente que nós só entendemos essa situação mais difícil, porque é por onde nós já passamos até chegarmos a esse provas e expiações. Os primitivos, o planeta primitivo, nós já o vivemos. Estamos agora neste momento de planeta de provas e expiações. E é bem assim, quando a gente fica desesperado, porque, nossa, o que está acontecendo nesse mundo? Por que tanta violência? O que acontece com as pessoas? É exatamente esse processo de depuração que nós estamos passando, de interação e de convivência. Estamos chegando ao processo de regeneração. O processo de regeneração significa aquilo que você fez de melhor te dá o mérito de você estar num planeta mais adiantado, com recursos mais adequados para você poder avançar ainda mais. Aqueles que não aproveitaram, evidentemente, a lei universal tem um processo natural, porque existe um remanejamento cósmico. O plano espiritual tem uma visão perfeita de tudo que existe no universo, plano espiritual superior. E há esse intercâmbio natural entre moradas. Quando há necessidade, uma comunidade muda de um planeta para outro, não há dúvida nenhuma, de maneira muito prática, em função da universalidade do conhecimento da espiritualidade superior, né? É esse merecimento, é esse avanço que nós temos que fazer agora. Esse projeto, esse projeto Terra, né? Projeto Planeta Terra, que passa por esse processo de evolução, o nosso próximo passo é regeneração. O que é esse mundo de regeneração? Que não é esse mesmo mundo que nós vivemos, com uma sutil diferença. A diferença sutil é de que prevalece o bem, o mal não vai deixar de existir. Nós ainda, por nossas condições imperfeitas, necessitamos desse contraponto, dessa balança, desse equilíbrio entre o bem e o mal, para podermos perceber o processo que se passa. Nós falamos tanto em Jesus, todo mundo segue Jesus aqui ou ali. Ele no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele tem uma expressão que me encanta. Ele diz, e os mansos herdarão a terra. Nós estamos falando que a terra vai ser destruída, não sabe o que vai acontecer. Ele, como mestre da espiritualidade, e os mansos herdarão a terra. Quem seriam esses mansos? Acho que é a pessoa que tem mansuetude, já tem capacidade de fazer o bem e predomina os seus impulsos no sentido do melhor. Que se controla, né, Silvério? O senhor está querendo dizer assim, daquela pessoa que consegue, diante das dificuldades, das vicissitudes que enfrenta, ter o controle de si mesmo. Isso passa também pela questão do autoconhecimento, desse burilar em si mesmo as suas deficiências, reconhecê-las, aceitá-las e reparar a cada momento em si mesmo essas dificuldades que se encontram, não? O fator principal, livre-arbítrio. É uma lei universal. Livre-arbítrio é aquilo que você faz com aquilo que Deus te oferece. Entenda, agora nessa nova fase, dadas as condições que favorecem um avanço maior do teu espírito, se você souber aproveitar, o avanço vai ser muito maior daquilo que você supõe. Essa questão que nós estamos abordando da evolução do planeta, dessa pluralidade dos planetas, é bem interessante porque um dos nossos orientadores do plano espiritual disse assim, nós só conhecemos as dificuldades porque é até aqui que nós andamos. Nós passamos de primitivo para provas e expiações e as coisas ainda são recrudescentes, elas são terríveis, elas são duras, são agressivas, né? Mas há esse vislumbre que nós temos, esse oásis que nós encontramos no nosso caminho, de que há uma esperança, há uma mudança sutil, leve, light, mas ela está para acontecer. E no nosso dia a dia, nós podemos já estar vivendo essa regeneração. Quando nós, nos policiando, passamos a agir melhor com os nossos parceiros de jornada. Eu aqui lembro do nome de um livro do Léo Buscaglia, um educador americano,
que me serviu muito na parte da minha programação na rádio. Chama-se Vivendo, Amando e Aprendendo. Até então, as teses da evolução humana, se você ler o livro, por exemplo, Conspiração Aquariana, é de que nós temos que viver para aprender. Mas o Leo Buscaglia traz uma referência importante dentro do conjunto de atitudes que você tem que ter. Viver, obrigatoriamente, tem que saber viver. Aprender, você tem que aprender. Agora, é melhor você aprender e viver amando, né? Com certeza. Essa parte é a melhor como o senhor mencionou anteriormente, é o que veio nos ensinar o homem de Nazaré, né? Que é amando que a gente vai poder fazer esse mundo melhor que tanto desejamos, o planeta que nós desejamos. E então, se perguntando, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? Não é bem isso, segundo um artista, ele dizia assim, que filhos nós queremos deixar para esse planeta? E que planeta nós queremos estar vivendo? Nós podemos estar vivendo, seguramente, no planeta primitivo, enquanto nós não conseguimos perceber o outro como o nosso irmão. Como que, quando fazemos ou agredimos os nossos pessoas próximas, estamos fazendo a nós mesmos. Enquanto nós não percebermos isso, estaremos exatamente no mundo primitivo. Noeli, eu falei em remanejamento cósmico. O plano espiritual é que resolve fazer o processo de preparação de sala de aula para a gente aprender na universidade da vida. Sim. É lógico que nós, nesse primeiro tempo, falamos só de duas categorias nessa linha do tempo. Os outros, evidentemente, nós vamos alcançar um dia. Pelo menos essa esperança o Espiritismo nos oferece. Vale a pena viver, porque viver tem uma finalidade: conquistar a evolução. E como somos seres imortais, mesmo que a gente não acredite, vai acontecer. É essa a proposta. E eu espero estar nesses outros mundos evoluídos e assim, vivendo, aprendendo e amando cada vez mais. Mas eu penso que eu não tenho que esperar essa passagem. Eu posso fazer isso agora, mudando em mim aqueles defeitos que eu já reconheço e sei que preciso melhorar. A evolução não se dá por contagem de tempo. A evolução se dá por intensidade em termos de realização. Não é pela contagem do século. A evolução espiritual não está condicionada a calendário. Ela está condicionada à vivência. Aquilo que é efetivo. Muitas vezes, numa só reencarnação, com todas as dificuldades benéficas que ela te oferece, você tem possibilidade de dar um salto muito grande no aspecto da tua conquista espiritual. Nós, assim, eu penso que nós conseguimos perceber isso na parte material. A parte espiritual e essa de moral é mais difícil de nós percebermos, porque estamos nesse envoltório que há tudo a coberta, né? Mas, de uma maneira geral, nós percebemos que há uma evolução material, com certeza. Mas para que haja essa evolução material, é preciso que haja a espiritual, não? A evolução material não existe progresso. A evolução é a conquista do espírito no processo que ele desenvolve na Terra. Tá, né? Certo. Mas vamos lembrar novamente do moço de Nazaré, quando ele diz que na casa do Pai não se turbem os vossos corações. Ele dá uma chamada forte. Na casa do Pai há muitas moradas. E essas muitas moradas que talvez a gente não entendesse tanto. Mas agora, com o progresso da ciência, com os estudos avançados, isso fica cada vez mais claro e mais simples de entender. Pois é, vamos agradecer o carinho, a atenção dos nossos que estão assistindo o nosso programa e vamos nos preparar para o futuro em todos os sentidos, porque é uma proposta que a vida está oferecendo. Nunca a Terra teve como está agora, está regada de conhecimento, isso não há dúvida nenhuma. Vamos aproveitar. Um abraço e até a próxima.